Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda a vocês que clicam no dedinho de joinha. Queremos agradecer a Deus por Ele permitir termos mais este encontro e agradecemos a vocês também que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Iris Viana, é de Novo Airão, no Amazonas. Janis Joplin, é de Tucumã, no Pará. Denise Melo da Rosa de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Maria Almeida é de Colatina, no Espírito Santo. Anselmo William Keffler é de Portugal. Maria Sônia de Souza é de Hortolândia, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós, por Teu cuidado, por Tua proteção, pelos livramentos que nos tens dado. Te agradecemos pelos momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. E uma vez mais pedimos a unção do Teu Espírito Santo para podermos entender aquilo que Tu tens a nos falar e nos ajude a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida. Dê vitórias a cada um daqueles que estudam conosco a Bíblia e que enfrentam problemas, têm as suas lutas, suas necessidades, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo desta semana, onde nós começamos a falar sobre Abraão. Quando ele foi chamado por Deus, ele estava em Ur dos Caldeus. Essa cidade, essa região de Ur dos Caldeus, ficava ali próximo de Babilônia. E Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra, para um local, para uma região que Deus iria mostrar. E pela fé, Abraão, ele, quando foi chamado por Deus, obedeceu. Aqui em Hebreus capítulo 11, verso 8, nos diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. E Deus o levou para a terra de Canaã. Deus prometeu que estaria com ele, que o abençoaria, que faria de Abraão uma grande nação. Abraão foi, creu na promessa de Deus, só que chegando em Canaã, começou a ter problemas de falta de alimento, falta de água. E Abraão, então, ele toma a decisão de ir para o Egito. E nós vemos que muitas das vezes também nós, que cremos na palavra de Deus, que temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas das vezes nós também tomamos decisões equivocadas sem consultar a Deus, e foi o que Abraão fez. Ele não consultou a Deus, ele simplesmente sabia que no Egito tinha comida, tinha água, e lá ele não passaria necessidade, e ele foi para o Egito. E nós sabemos o problema que ele teve lá no Egito com relação à sua esposa. Ele disse que ela dissesse que era sua irmã para que ele não morresse, quer dizer, ele não buscou a direção de Deus para ir para o Egito e agora mente dizendo que Sara não é sua esposa, que era sua irmã. Faraó toma posse de Sara e Deus castiga Faraó. Deus traz alguns flagelos, algumas enfermidades na vida de Faraó, e ele então manda chamar Abraão e fala: o que você fez? Por que você não disse que era sua esposa e tal? E aí manda ele embora e dá a ele vários bens, vários animais, posses. E Abraão volta então para Canaã. E estando lá em Canaã novamente, ele tem problemas com o seu sobrinho Ló, e os pastores de Abraão com os pastores de Ló se desentenderam por causa de falta de alimento. Normalmente acontece isso. E também falta de água, havia desentendimento, e então Abraão fala para Ló, para que ele escolhesse, olhasse toda a terra e escolhesse para que lado ele queria ir. Se ele escolhesse para a direita, Ló para a direita, Abraão iria para a esquerda, e assim vice-versa.
E Ló escolheu a campina de Zoar, que dava para Sodoma e Gomorra. Era uma campina atraente aos olhos, bonita, fértil, e parecia até o jardim do Éden, segundo diz aqui a palavra de Deus. E sabemos também o resultado que trouxe essa escolha que Ló fez. A consequência foi que ele acabou se aproximando e indo habitar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E também, mais uma vez aqui, nós vemos que Ló, ele não consultou a Deus sobre qual escolha que ele deveria fazer. Ló, ele foi pelo seu olhar, porque ele estava vendo, foi atraído, e ele então escolhe aquela região. E aqui mostra também que Ló, ao escolher essa campina bonita, toda verde, fértil, ele não pensou no seu tio Abraão, ele pensou nele, ele foi egoísta. E sabemos que o egoísmo, ele causa divisão, causa separação. Por exemplo, se existe um casal que não tem afinidade, muita afinidade um com o outro, e é egoísta, só pensa nele, vai trazer o que? A separação deste casal, mesmo que seja casal cristão. Mesmo dentro da família, pais com filhos, né, tendo alguém egoísta, vai trazer divisão, vai trazer problemas. E foi isso que aconteceu com Ló e com Abraão. Ló foi egoísta. Ló, ele não pensou no seu tio, ele pensou nele. E outra coisa, ele escolheu sem consultar a Deus, como eu disse agora mesmo. Então nós temos que extrair lições para a nossa vida do que aconteceu no passado, e que nós não cometamos os mesmos erros. A palavra de Deus, ela nos foi deixada para a nossa correção, para a nossa repreensão. E todas as coisas que estão relatadas, coisas boas e coisas ruins, é para que nós aprendamos e não incorramos nos mesmos erros. Mas infelizmente, parece que nós não prestamos muita atenção naquilo que está escrito, como as pessoas agiram e acabaram tendo problemas quando tomaram suas próprias decisões. E então Ló, ele escolheu, foi para essa região e acabou ali tendo mais tarde, problemas, porque ele foi levado cativo por aqueles reis que estavam em guerra naquela região, e Abraão teve que ir atrás para poder salvar o seu sobrinho Ló, trouxe-o de volta. E então, Abraão, abençoado por Deus, mesmo tendo falhado naquela decisão que ele tomou para ir para o Egito, é uma outra lição que nós aprendemos. Deus ele não nos abandona. Quando nós erramos, quando nós falhamos, Deus ele está pronto a nos receber novamente. E assim aconteceu com Abraão. Abraão errou em ir para o Egito. Abraão errou em dizer que Sara não era sua esposa, e quando ele retornou, Deus o aceitou novamente. Deus manteve firme a sua promessa de fazê-lo uma grande nação, e como nós sabemos, Abraão ainda não tinha filhos. Isso só veio mais tarde, quando Deus cumpriu também a promessa que ele havia feito a Abraão, que faria dele uma grande nação. E então, quando Abraão está voltando desta guerra, lá com estes reis, e que ele resgata o seu sobrinho Ló, ele se encontra com Melquisedeque, que é o rei de Salém, e ele devolve a Melquisedeque. Ele reconhecia que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo, e eles se conheciam pessoalmente. Melquisedeque era rei de Salém, era rei da cidade que depois passou a se chamar Jerusalém. E então Abraão devolve a Melquisedeque o dízimo de tudo quanto ele havia conquistado. Nós temos que aprender, irmãos, que Deus ele permite com que nós adquiramos as coisas, que nós tenhamos trabalho, que nós ganhemos para o nosso sustento, mas o que Deus requer é que nós, quando trabalhamos, quando recebemos, deveremos, a primeira coisa a fazer é tirar aquilo que não nos pertence, devolver para Deus. Porque se nós deixarmos para a última coisa a fazer
tirar o dízimo, não vai sobrar. Nós vamos pensar, mas eu tenho que pagar aquilo ainda, eu tenho que fazer aquilo, e aí essa semana ou esse mês eu não vou devolver o dízimo, mês que vem eu devolvo, e aí acaba a pessoa nunca devolvendo, vai sempre acumulando. É claro que Deus não vai nos condenar porque nós sonegamos o dízimo, não. É uma prova, como eu disse ontem, é uma prova que Deus requer de cada um de nós, a nossa fidelidade. É para que nós não sejamos egoístas e deveremos ter em mente que quanto mais nós sermos fiéis a Deus, devolvendo a Ele os dízimos, contribuindo com as nossas ofertas, mais Deus irá abençoar a nossa vida. Então Deus, assim como Ele abençoou Abraão, Ele também quer nos abençoar. Ele quer que nós sejamos bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós não sejamos egoístas, como foi no caso aqui Ló, da escolha que ele fez, mas que possamos pensar em nosso semelhante, naqueles que estão ao nosso redor, nos nossos familiares que estão passando por problemas. Nós temos que estender a mão para eles. E com certeza Deus vai recompensar. Não vamos ajudar pensando em receber algo em troca da pessoa que nós estamos ajudando. Vamos fazer como nós estivéssemos fazendo para Deus, e Deus vai retribuir em dobro tudo aquilo que nós fizermos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a extrairmos lições maravilhosas da palavra de Deus nos estudos que estamos fazendo e que possamos colocar em prática em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando continuidade a esta série Gênesis, o princípio da criação. E nós vamos então, na semana que vem, continuar falando sobre Abraão e vamos ver a aliança que Deus fez então com Abraão. Desejo a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E até domingo, se Deus assim nos permitir. E não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.